Olá, esses são chamados cavalos de potência. Sim, há muito tempo as pessoas não usam os animais como principal meio de transporte, mas como você pode ver, eles não perderam a força por isso. Hoje vamos falar sobre raças de cavalos com os quais nem mesmo os criadores mais valentes conseguem lidar. Cavalo de tração russo. Era em cavalos assim que os czares russos provavelmente cavalgaram. Isso é provavelmente o que você pensa quando vê este gigante de mais de meia tonelada. Mas na verdade, esta raça surgiu há apenas um século atrás, quando os criadores russos começaram a cruzar o antigo cavalo de Ardennes com exemplares maiores. Apesar de sua aparência ameaçadora e tamanho enorme, esses cavalos são na verdade muito mais amigáveis do que parecem. Eles se acostumam rapidamente com os novos donos e aprendem coisas novas com facilidade. Mas se algo der errado, não tenha dúvidas, eles podem muito bem mostrar uma personalidade forte. Cavalo de tração belga ou Brabançon. Já viu esse moderninho? Este é o cavalo de tração belga, um parente distante do cavalo de tração russo. Ele atravessa os prados da Europa com suas poderosas patas desde a Idade Média. Naquela época, no entanto, esses cavalos eram mais úteis na batalha do que na agricultura e em exposições, como são hoje em dia. A propósito, as caudas desses animais são cortadas não apenas por estética, mas para que não enrosquem nas máquinas agrícolas durante o trabalho. E na Idade Média, esses cavalos belgas eram usados por cavaleiros fortemente armados, o que não é surpreendente, afinal o peso desse gigante pode chegar a 1 tonelada. Sua altura, por outro lado, é de apenas 1,70 m, a altura de uma pessoa média. Agora, esta raça é usada para o trabalho em praticamente qualquer área, desde acompanhamento de gados até a extração de madeira. Além disso, a carne desses cavalos é considerada uma iguaria belga devido à sua textura delicada. Shire. Os britânicos também têm seus próprios cavalos de tração. Estes são os elegantes Shires, os únicos capazes de mover um avião de umas 2 ou 3 toneladas. Esses cavalos pesam em média cerca de 1.000 quilos e às vezes até mais. Tradicionalmente, esta raça era usada pelos ingleses para transportar cargas pesadas, inclusive coisas incomuns. Por exemplo, os Shires ainda são usados hoje em dia para transportar carrinhos de barris de cerveja para cervejarias. Diz a lenda que o Shire, ou pelo menos seus antepassados, já existiam nas Ilhas Britânicas no 1º século depois de Cristo. Foi então que os conquistadores romanos os encontraram pela primeira vez. Eles ficaram maravilhados não só com o tamanho desses cavalos, mas também com sua personalidade. Dizem que os Shires se lançaram a galope contra as legiões romanas. Hoje, o passado militar dos Shires é lembrado apenas nos desfiles da cavalaria da corte britânica, onde os bateristas da orquestra real cavalgam neles. No resto do tempo, eles são usados principalmente para participação em shows, fins pessoais e procriação. Percheron. Dá só uma olhada nesta pelagem elegante, dá para ver imediatamente que é francês. Este é um Percheron, um cavalo de tração francês. Ele tem esse nome por causa da comuna de Perche, onde, segundo a lenda, essa raça começou a ser criada na época de César. Na era da cavalaria, o Percheron foi aperfeiçoado para que pudesse carregar um cavaleiro com uma armadura pesada. Posteriormente, eles se transformaram em incríveis cavalos de tração, que são capazes de transportar praticamente qualquer carga agrícola sobre si e, ao mesmo tempo, trabalhar a uma boa velocidade. O interessante é que as caudas dos Percherons também eram cortadas antes, porém mais tarde os defensores dos animais conseguiram provar que sem cauda os cavalos sofriam muito. Afinal, eles não conseguiam afastar os insetos de seu corpo. Portanto, o corte de seus rabos, pelo menos no território da França, foi proibido. Hoje em dia essa raça é muito procurada para a agricultura e o transporte de turistas. Imagine só, ela pode percorrer mais de 50 km por dia. Cavalo da Iacútia.
Este é pro Quai, seu app de vídeos curtos.